Olá, bem-vindo a mais um estudo do livro do Apocalipse. Esse é o estudo sobre o capítulo 12 do livro do Apocalipse. E o tema é: o dragão ataca a igreja. Como nós vimos nos outros estudos, nós vimos a ascensão da igreja na perseguição e no livramento de Deus. E aqui, a partir do capítulo 12, nós precisamos criar uma certa divisão. É como se o livro de Apocalipse houvesse duas grandes partes. A primeira parte está em Apocalipse do 1 até o 11, onde então fala sobre a primeira vinda do Messias até a segunda vinda do Messias, levando a sua igreja. Como nós vimos na aula passada, ao soar da sétima trombeta, a igreja foi levada aos céus e já não havia mais chance para aqueles que não creram em Deus se arrepender e então poder alcançar a salvação. E no soar da última trombeta se fechou um ciclo do livro do Apocalipse. E a partir do 12 até o 22 começa novamente o ciclo, tendo em vista, em mente, as mesmas partes, a mesma função do primeiro ciclo, que é mostrar a primeira vinda do Messias até a sua segunda vinda e a igreja sendo levada aos céus. Então vamos começar a partir desse vídeo um novo ciclo. Vamos começar uma nova etapa. E aqui no capítulo 12, ele começa falando sobre o nascimento do Messias, sobre a primeira vinda do Messias. Então, sabendo disso, tendo isso em foco, então nós vamos ler o capítulo 12 pensando na primeira vinda do Messias à Terra e novamente sendo explicado o porquê que o Messias veio e como que o Messias fez diferença e faz a diferença nesse mundo e já nos direcionando para ver, para perceber a segunda vinda do Messias. Então eu te convido a ler aqui em Apocalipse 12, a partir do versículo 1 até o versículo 18. Quem, por favor, lê aí comigo. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustente durante 1260 dias. Houve então peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouviu grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso
Festejai os céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Okay? Aqui, começamos com 3 personagens: a mulher, o dragão e o filho. São 3 personagens que nos é apresentado aqui. A mesma dinâmica que nós estamos seguindo desde o capítulo 1 continua aqui até o final do livro de Apocalipse. A dinâmica dos simbolismos. A mulher tem um simbolismo, o filho tem um simbolismo, o dragão tem outro simbolismo. E dentro dessa simbologia, então nós vamos entendendo a revelação de Deus para nós. Então vamos falar um pouco sobre cada um desses personagens, ok? Vamos começar aqui com o primeiro ponto. O primeiro personagem é a descrição dessa mulher perseguida. Essa mulher, ela simboliza a igreja. Essa mulher simboliza a igreja que é perseguida, a igreja que é um símbolo, primeiro como nação, lá em Israel, e hoje como uma nação santa, como o povo separado que vive no reino dos céus, o qual Jesus veio para dar início. Mas é essa igreja, primeiro nação e hoje um povo, hoje uma nação santa, separada, sem uma etnia baseada nesse mundo, mas sim com uma ligação espiritual. E desde o começo, desde o início, essa igreja ela é perseguida pelo inimigo, perseguida pelo diabo. Aqui nós percebemos que essa igreja, essa mulher, ela está vestida de sol, ou seja, ela é gloriosa, ela é exaltada. Dentro da igreja e através da igreja, Deus demonstra a sua glória. É através da igreja que o mundo vê, que o mundo presencia e que o mundo consegue perceber a glória de Deus. A igreja de Cristo, ela é vestida e revestida com glória e majestade que vem de Deus. Esse brilho não é nosso, não provém de nós. Aqui não fala que a mulher era um sol, fala que ela estava vestida como o sol. Ela estava revestida como o sol. Ela tinha as suas vestes, algo que não pertence a ela, não faz parte dela, mas que a envolve. E o que envolve a igreja com essa luz é Deus. E a igreja está na terra para mostrar, para proclamar, para brilhar a glória de Deus. Essa mulher também fala que essa mulher também tinha debaixo dos pés, ela tinha a lua. Isso nos faz entender que a igreja, essa mulher, ela exerce domínio. Ela tem domínio. Cristo, Deus deu autoridade para a igreja. Isso aconteceu desde o começo, desde lá com Abraão. Essa igreja de Cristo começou lá com Abraão, onde começou então o povo de Israel e até chegar em nós. E desde o tempo de Abraão, Deus já falou para Abraão que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Através dele, ele teria autoridade para liberar bênçãos sobre as famílias da terra. Era o início da igreja. E do tempo de Abraão até hoje só foi aperfeiçoado isso. Só foi aperfeiçoado. E quando Jesus veio e morreu na cruz e ressuscitou, e quando ele estava sendo levado aos céus, ele deixou uma palavra de autoridade para nós,
dizendo que foi dado para ele todo o poder no céu e na terra, e ele estava transferindo esse poder para nós. Então, em nome de Jesus, nós temos poder, autoridade. A igreja tem a lua debaixo dos seus pés. Aqui também fala que a igreja, ela tem uma coroa na cabeça com 12 estrelas. Coroa demonstra que a igreja é vitoriosa. Em todas as suas ações, em todas as suas empreitadas, a igreja é vitoriosa. A igreja é vitoriosa. Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. Cristo fala que no mundo nós íamos ter aflições, mas nós não precisamos temer, porque Ele venceu o mundo, e então Ele transfere essa vitória para nós. A igreja é vitoriosa. A igreja não é uma coitadinha que está indo de mal a pior. Não, a igreja de Cristo é vitoriosa. Mas eu deixar uma coisa bem clara, que antes de nós irmos para o último ponto sobre essa mulher, talvez o ponto mais importante, mas deixa eu deixar uma coisa clara aqui, que quando a Bíblia fala sobre a igreja, quando aqui em Apocalipse fala sobre a mulher sendo essa igreja, está falando sobre a igreja de Cristo, não igreja instituição, não igreja denominacional, não uma placa, não um pensamento teológico, não. É a igreja de Cristo, a igreja com I maiúsculo, a igreja fundamentada por Jesus. Dentro das denominações, dentro das igrejas com placas, igreja instituição, existem pessoas que pertencem a essa igreja universal, essa igreja mundial, essa igreja que Cristo é o cabeça, dentro das igrejas e instituições. Assim como também dentro dessas igrejas e instituições, também existem pessoas que não fazem parte dessa igreja vitoriosa. Então, quando se fala sobre a mulher que deu à luz ao filho, está falando sobre a igreja universal, a igreja internacional, a igreja com I maiúsculo, a igreja fundada por Cristo, a igreja que vive, a igreja que habita no reino dos céus. E a missão dessa igreja era dar a luz ao Messias. Foi dessa igreja, foi desse povo, foi do meio desse povo que veio desde Abraão, que então nasceu e surgiu o Messias, nasceu e surgiu o Filho. Em todo esse tempo, o dragão, o diabo, estava perseguindo, estava afligindo a igreja de Cristo para que essa criança não viesse e não nascesse. Mas o mais importante é que essa igreja, ela é protegida por Deus. Isso é o mais importante. O dragão pode vir fúria do nosso inimigo, do nosso adversário contra nós, mas a igreja, ela sempre foi e sempre será protegida por Deus. É Deus quem a protege. No próxima aula, na parte 2 desse capítulo, nós vamos nos aprofundar mais nessa questão da proteção de Deus para a igreja. Isso é de profunda importância, nós entendermos, compreendermos e termos certeza, temos descanso para nossa alma, sabendo que a aflição vem, mas é Deus quem nos protege. Okay? Vamos para o segundo ponto aqui, o segundo personagem desse capítulo, que é o filho da mulher. O filho dessa mulher que estava sendo perseguida. O filho é o Messias. O Messias vencedor. Não o Messias falso. Não o Messias que muitos e muitos vieram falando: eu sou o Messias, eu sou enviado por Deus. No final,
não eram os escolhidos, os enviados por Deus. Esse filho, ele é o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias. E como é que nós sabemos que ele é o verdadeiro Messias? Porque ele completou a sua obra. Ele completou a sua obra como Messias. Ele nasceu, viveu, morreu para cumprir todo o propósito de Deus para ele. E qual era o propósito de Deus? Salvar o mundo. Salvar a humanidade. Salvar a humanidade do quê? Dos seus pecados. Salvar a humanidade de si mesmo. A humanidade, por si só, ela estava se matando, ela estava se acabando, ela estava se afundando no lamaçal. Por si só, a humanidade estava se afundando no pecado, estava se entregando às suas paixões, se entregando ao mal. Então o Messias veio para cumprir uma missão, que era resgatar a humanidade. A própria igreja de Deus, separada por Deus, estava se afundando em religião, estava se afundando nas suas leis, estavam se afundando nas suas boas obras. A própria igreja estava caminhando para a morte. Cristo veio para resgatar o mundo, para resgatar a todos, e ele cumpriu isso. Ele triunfou na cruz. Através da cruz houve uma vitória. Essa vitória foi triunfante sobre o diabo, sobre os principados, sobre as potestades. Esse Cristo triunfou, e após ele triunfar, então ele subiu aos céus e se assentou com Cristo no seu trono. Se assentou nos céus. Ele foi estar com Cristo. Aqui no capítulo 5 fala isso. Nasceu-lhe, pois, um filho homem, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho então foi arrebatado para Deus até o seu trono. Esse filho cumpriu a sua missão e foi e se assentou com Cristo no trono. O verdadeiro Messias, o Messias vencedor, o Messias que veio para trazer alegria, para trazer salvação, para trazer esperança. Esse Messias que veio para fazer aquilo que a humanidade não conseguiria fazer por si só, que é ser salva, que é voltar para a presença de Deus. Então nós chegamos no nosso terceiro personagem desse capítulo, que é o dragão. O dragão é o terceiro personagem. E aqui no capítulo 12, fala que o dragão, ele é uma pessoa. Ele é pessoal. Ele não é um mito, uma figura. Ele não é um pensamento. Ele não é uma força. Ele é um ser com pensamentos lógicos, com uma inteligência lógica, com sentimentos. Aqui fala que ele estava cheio de ira. Ele possui sentimentos. Ele possui um objetivo, ele possui um alvo, ele possui uma meta. Ele não é simplesmente uma força que está movendo pela terra. Ele é um ser, ele é pessoal. A Bíblia fala que ele é a antiga serpente, ele é o dragão, ele é o diabo, Satanás, ele é o nosso adversário. E ele está no mundo para causar mal à igreja, para causar mal ao Messias, para causar mal para a criança que nasceu, a criança que veio ao mundo. Então esse inimigo, ele é um inimigo destruidor. Ele veio para destruir. O alvo, o principal alvo desse dragão não é a mulher. Não é a mulher. O principal alvo desse
inimigo é a criança. Cristo é o Messias. O principal alvo desse inimigo é o filho. Então, para hoje, como o inimigo não consegue fazer mal ao filho, ao Messias, então ele ataca a igreja. Porque ele sabe que afligindo a igreja, então ele está diretamente atacando ao Messias, que é o Salvador dessa igreja. Mas o alvo principal não é você, não sou eu, é Cristo, Deus. O inimigo quer destruir a Deus. É isso que ele pretendeu fazer quando estava no céu, quando ele ainda era anjo. Ele quis ser maior que Deus, ele quis destruir a posição de Deus para ele assumir o lugar de Deus. E isso ainda é a meta dele até hoje, ele assumir a posição de Deus. Ele quer destruir Deus. Aqui no capítulo 12 também fala que esse dragão, ele tinha 7 cabeças. Essas 7 cabeças, ele representa a grande autoridade que esse dragão tem em âmbito universal. Esse dragão tem autoridade. Foi dado para ele. A Bíblia fala que ele é o príncipe desse século, príncipe deste mundo. Ele é o príncipe das potestades do ar. Ele tem uma autoridade que ele ganhou, que ele conseguiu, porque a humanidade deu para ele tal autoridade. A posição de regente do mundo que Deus deu para Adão. Quando Deus criou Adão, Deus criou Eva, Deus deu uma ordem muito clara para Adão e Eva. Falou assim: tá vendo esse mundo? Tá vendo o que eu fiz? Eu quero que vocês cultivem, que vocês cuidem. Eu quero que vocês tomem conta. Eu quero que vocês sejam a autoridade máxima nesse mundo que eu fiz. E Deus instituiu Adão e Eva como autoridade máxima, como reis, como aqueles que zelam e cuidam do mundo. Deus deu na mão de Adão e Eva. E após o pecado, após pecar, então Adão e Eva entregou essa autoridade na mão do diabo, na mão da serpente. E ela então passou a exercer essa posição que deveria ser do homem, deveria ser da humanidade. Então o dragão, ele tem sim autoridade. Também fala que esse dragão tem 10 chifres. Esses chifres simbolizam capacidade de destruir, capacidade de matar, capacidade de fazer mal. E é o que o inimigo tem feito desde quando ele assumiu tal autoridade. Ele assumiu a posição de destruir, de fazer mal. O mundo vai indo de mal a pior cada vez mais. O ser humano vai indo de mal a pior cada vez mais. Não é à toa que lá em João 10:10 fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Jesus fala que o diabo, ele é homicida desde o princípio, mentiroso desde o princípio. Jesus chama ele de pai da mentira, pai da destruição. Também fala que ele tem 7 diademas, que mostra, então, simboliza o seu governo sobre o mundo. Também fala que esse dragão, ele é grande. Ele é grande e ele é vermelho. Chamando o dragão de grande, simboliza que esse inimigo, ele é terrível. Significa que ele é perigoso. Significa que ele não é um adversário para você simplesmente esnobá-lo ou ignorá-lo, fingir que ele não existe. Ele existe. Também fala que ele é vermelho. O fato de chamar dele ser vermelho está falando da sua capacidade de destruição e de morte.
Aqui fala que o dragão ele é um assassino sanguinário e cruel. O dragão não está nesse mundo para brincar, para passar o tempo, para fazer joguinhos. Ele quer matar. Ele quer fazer mal. Ele não está aqui para ser bonzinho com aqueles que o adoram. Não, aqueles que o adoram são aqueles que mais ele vai fazer mal. Pela liberdade que dão para ele no seu dia a dia. E ele vai matar, ele vai fazer mal. Ele não vai ser bonzinho nem com aqueles que o seguem, nem com aqueles que querem a presença dele ao seu lado. O dragão também fala aqui que ele é sedutor. Ele conseguiu seduzir o mundo angelical. Ele conseguiu arrastar com ele terça parte das estrelas do céu, terça parte dos anjos. Ele conseguiu seduzir terça parte de todos os anjos do céu. E do mesmo modo ele usa esse poder de sedução para seduzir o mundo, para seduzir as pessoas que estão nesse mundo, para mostrar que com ele poderia ter alguma coisa boa. E para que ele possa então arrebanhar, para que ele possa então abraçar e pegar o maior número de pessoas possível. Mas do mesmo modo que aqueles terça parte dos anjos o ouviram e o seguiram e se deram mal, perderam a sua posição perante Deus, do mesmo modo o mundo, a humanidade se deram ouvido à sedução do diabo, do adversário. Eles também serão derrotados, também vão perder sua posição na presença de Deus. Aos que dão ouvido às seduções desse inimigo, perdem a sua posição perante Deus. Foi assim com os anjos e também será assim com aqueles que o ouvem. Mas é importante também nós entendermos que esse inimigo, ele é limitado. Ele está limitado por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Ele está limitado. Ele está com o tempo limitado. Ele está com o espaço limitado. Ele tem o poder limitado, porque Cristo já o venceu, triunfando sobre ele na cruz. Então ele não pode estar onde ele queira estar, porque ele foi limitado através do poder de Jesus na cruz. Ele não tem todo o tempo que ele quer. Ele sabe que o tempo dele está terminando, e por isso que ele tem pressa para fazer o mal. Do mesmo modo, ele tem o poder dele limitado. Ele já não pode mais exercer influência sobre aqueles que temem a Deus. Ele já não pode mais exercer influência sobre aqueles que creem no sacrifício de Jesus na cruz. Ele já não pode mais se dizer que tem autoridade sobre todo o mundo e sobre as pessoas, do mesmo modo que ele tinha essa autoridade no passado, porque Cristo venceu na cruz, tomou as chaves da mão da morte, ele pisou na cabeça da serpente. A serpente está morrendo e ela já perdeu. E nós vamos, no próximo vídeo, nós vamos nos aprofundar um pouco mais nessa derrota do inimigo, nessa derrota do diabo, e como que nós podemos então tomar para nós essa vitória que vem através da cruz, e qual deve ser a nossa posição e qual deve ser as nossas armas para que nós possamos então usufruir e viver dessa vitória de Cristo na cruz sobre o diabo, sobre a antiga serpente, sobre Satanás, sobre aquele que quer ainda nos fazer mal, mas já não pode mais, porque Cristo nos deu autoridade. Como igreja, nós temos autoridade para resistir ao diabo hoje. Ele foge de nós. Na próxima aula nós vamos nos aprofundar mais sobre isso. Então eu te convido a seguir em frente e ver a próxima aula.
então ser edificado e saber qual é a sua posição em Cristo quando o diabo quiser te afrontar ou quiser te seduzir com as suas mentiras. Então eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.